traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 3 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem faz aniversário neste dia 4, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida sempre. Felicidades no dia de hoje. Quarta-feira com chuva, né? Um tempinho frio, estranho, primavera, mas aí o clima fazendo das suas. Hoje, participando, André Louro, nos comandos, Maria Clara. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia especial para as minhas princesas, né? Só para eu ser um pouco diferente hoje. Diferente. No domingo você ficou pelo caminho, mas a gente não deixa ninguém pelo caminho, a gente vai resgatar. Não, não é assim, simplesmente você ficou pelo caminho. Primeiro eu fiquei nas trevas. Me deixaram sem luz. Eu só via o escuro da tela. E nada podia fazer. Foi terrível, rapaz. Depois me abandonaram a minha má sorte. Olha... A internet tomou conta de tudo ali, né? A internet foi a grande via de informação e acabou que colapsou, né? Eu acredito que tenha colapsado para todo mundo. A dificuldade de acesso era muito grande, né? Isso mostra que o país precisa melhorar na infraestrutura relacionada à internet. Né? Não, o país precisa melhorar muita coisa, né? E as eleições, né? Que é a grande festa da democracia, né? Esse ano eu tive uma surpresa bastante... Deixa eu só terminar de dar meu bom dia, que hoje eu quero tentar inspirar-nos a sermos melhores, né? Então eu vi uma fala do padre Fábio de Mello, que eu acho que diz muito a respeito desse momento político, que fala-se muito em Deus para buscar o voto e a consciência do eleitor, mas eu acho que essa fala do padre ela é bastante significativa para a gente saber a divisão correta do que... essa separação, né, do momento político e vamos escolher um candidato porque o pastor mandou, o padre mandou. Então eu acho que é mais ou menos por aí a fala do padre. Diz o seguinte: então Lúcifer não foi expulso do céu porque bebeu, se prostituiu, por ter usado drogas, por ser hétero ou gay, por ser um bandista, católico, evangélico ou ateu. Ele caiu pelo seu próprio orgulho, caiu pela soberba de se achar melhor do que Deus. Isso é o que acontece quando você acha que tem o poder de condenar outra pessoa só porque ela pensa de uma forma diferente da sua. Somos todos falhos e pecadores, então não fique arrotando santidade se você também peca. Jesus disse: amar ao próximo e não só quem você acha que te convém. Eu acho que é uma fala que diz muito e também... Não vou me meter a padre nem a pastor. Eu acho que eu deixo aí para reflexão. Mas no dia da votação, na festa da democracia, eu me surpreendi com uma coisa. Eu me surpreendi com... Eu não sei se eu sempre votei no mesmo lugar, né? Na minha época, Escola Municipal de Primeiro e Segundo Grau, Padre Manuel da Nóbrega, hoje UME Padre Manuel da Nóbrega, no Casqueiro, e não vi, sinceramente, ninguém fazendo boca de urna. Me surpreendeu positivamente, né? Acho que o povo começa a aprender a respeitar, né? Porque acho que o candidato que se arvora a buscar como caminho a boca de urna é o primeiro a não merecer o nosso voto, porque ele já começa aí. Se ele é um candidato ao legislativo,
ele já começa daí dizendo. Vamos, você falou do Boca de Urna, tem dois aspectos nisso aí. Teve uma grande, a gente chegou a 20%, né, das extensões, né? E também tem essa situação de que a gente sabe que muitas vezes as campanhas investem. Um café. Tá sem açúcar, tá? Investem. Mas é assim que eu gosto. Investem em estar ali com a mão de obra naquele local, de repente acabou o milho, acabou a pipoca, né? Então não tem, de repente não tiveram tantos valores, tantas condições financeiras de investir para o pessoal ficar ali acompanhando as eleições. Né? Não sei, Márcio Chaves, eu tenho notícia, até porque pelo portal de transparência, assim, eu lembrando de outras eleições, de candidatos que foram candidatos em outras situações, que que eu presenciei alguma... eu acho que... E não estava acontecendo, né? E tinha dinheiro. Né? Porque se tu acompanhar, tu vê que as pessoas receberam, então poderia ter guardado para o Boca de Urna e não guardaram, gastaram antes. Né? Agora, do Boca de Urna, o risco do antes, então... então gastaram antes e tal. Agora, de se notar, assim, a primeira coisa quando eu cheguei na escola foi olhar pro chão e dar uma dorzinha no coração. Como as pessoas são mal educadas. Bastante, né? Não, mas tava uma imundície atrás da escola. E aquilo tudo vai pra boca de lobo, né? Aquilo, aí depois papel da enchente. Parte, é deplorável, né? Uma falta de preocupação não só com o meio ambiente, como se fosse pouca coisa, né? Mas com o entorno, né? Sabe, ali a casa das pessoas, transformaram um lixão a rua de trás do Nóbrega. Né? Ali é Beira-Mar ainda, né? Todos os locais sofreram com essa condição. Um pouco menos aqui, um pouco menos ali, mas todos sofreram com essa condição. Cara, que absurdo. Jogarem os papéis. Não, com aquela ideia que a pessoa vai chegar na votação, não sei em quem vota. Não, peraí, eu não sei quem vota. Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Vou votar no Sugismundo que jogou. Não, esse aqui eu vou pegar para olhar, para não cair no erro de votar nesse sujeito imundo. Você citou Fábio de Mello no início aí, essa colocação de Fábio de Mello, interessantíssima. Eu sempre observei a história como um ensinamento, né? E o maior homem da história, Jesus Cristo, em dado momento perguntaram se pagaria impostos a César. Ele falou: dai a César o que é de César. Não é meu pai o que é de meu pai, né? E ele sempre disse que a colheita, a semeadura é obrigatória. Perdão, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, você vai escolher quem você quiser escolher e o poder emana do povo. E o povo, ele é o seu algoz, ele semeia e ele colhe. E esse é o livre-arbítrio. O maior bem que Deus deu à humanidade, o bem de escolher aquilo que quer. E, na sua escolha, você é responsável pelo que você colhe. Votou mal, vai viver mal. Plantou chuva, vai colher tempestade. Se você plantou batata, é batata você vai colher. Não tem como. Então, livre-arbítrio. E respeitar a decisão do povo, do ser humano. É isso que tem que ser feito. Respeito, sempre. Bom, vamos observar os números das eleições. Vamos lá. Vamos passar. Temos uma errata, hein? Temos uma errata. Temos. Rapaz, eu tive uma surpresa ontem. A Marina, nós deixamos de falar da Marina Silva. Eleita deputada, não é isso? Eleita deputada, mas por onde? São Paulo. Por onde? São Paulo. Mas por onde? Pelo estado de São Paulo. Mas qual cidade? E qual a cidade, Cubatão? É Santos, rapaz. Santos, mas ela votou em Santos. Me surpreendeu, porque eu não sabia que a Marina... Nem eu. Aliás, eu achava que ela era... Mudou para Santos? Diz que a família do marido... Porque ela nunca saiu por São Paulo. Então ela sai por São Paulo e aí a justificativa... São Paulo pelo grande colégio eleitoral que se tem. Né? Então, mas você precisa ter domicílio, você precisa ser radicado. E ela é radicada em São Paulo por Santos, porque a família do marido mora aqui e parece que ela está morando aqui. Eu não sabia. Eu também não sabia. Sabia, mas Então, quando falamos dos candidatos da região, deixamos
de falar de Marina De Silva, Marina Maria Clara. Silva. Vamos incluir Vamos incluir aqui. Marina Silva. Surpreendentemente, porque a gente sabe que todo mundo vem para São Paulo porque é o maior colégio eleitoral, então fica mais, digamos que a possibilidade maior, né? E traz os ícones de voto, e auxilia o Estado que acaba tendo um grande peso na decisão Não, final. ou no caso dela, para tentar alavancar a própria legenda, né? Porque ela é uma mulher de muito voto. E ela. Só que ela não conseguiu, ela só conseguiu. Ela teve acho que 275 mil. 75 E a rede só fez a Marina, quer dizer. Mas a rede não estava na federação? Tava, Que mas. é outra coisa maravilhosa, né? Pro vereador chapa pura, pro deputado federação. Então, mas aí na federação ela junta com o PSOL. E aí o PSOL, PT. Não, na federação PT, PV PSOL. Não, PSOL Rede, perdão. PSOL Rede. É que a gente tá. O seu pai é velho. É velho. E ele tá lembrando da época que Marina era do PV. Não, PV. E me levou pro erro. Ela é rede, então rede com o PSOL. E aí o PSOL fez 5. Guajajara. Então, fez o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos sozinho que fez mais do que a legenda, porque ele fez 1 milhão. Sim. E pouquinho. E o restante todo da legenda ajudaram a fazer ali, né? quase 1 milhão. Então, se for ver, o PSOL faz a terceira bancada, atrás de PL e PT, e faz com 1 milhão 980 e pouco mil. Então, os outros todos juntos fizeram 900 e poucos mil. Vamos ver aqui as votações dos presidenciáveis aqui na região, e depois a gente vai passar para essa questão dos deputados, a gente vai olhar mais de perto a questão das votações. Está aqui, ó. Presidente, aqui eleição presidencial, votação nominal no Brasil, né? O presidente Lula teve 57 milhões de votos, Bolsonaro 51 milhões, e a Simone Tebet 4 milhões e 915 mil, e o Ciro 3 milhões 599 mil. Vamos ater nesses 4 primeiros aqui, que foi a grande 123 milhões de votos, 682 mil, 123 milhões de votos. Esse são os números para presidente da República em todo o território nacional, né? A unificação. Estamos aqui então, 48,43 para Luiz Inácio Lula da Silva, 43,20 para Jair Messias Bolsonaro. Vamos para a votação agora por cidades em Cubatão. Em Cubatão, Jair Messias Bolsonaro teve 29.477 votos, Luiz Inácio Lula da Silva teve 34.848 votos, e Simone Tebet de 3.509 e o Ciro Gomes 2.400. Em Cubatão, primeiro o Bolsonaro, segundo o Lula? Não, primeiro Lula. Primeiro Lula, porque foi a única da região que o Lula ganhou, foi Cubatão. Cubatão, todas né? as outras cidades, eu posso errar, mas aqui Santos, São Vicente, Praia Grande, foi tudo o Bolsonaro na frente. Vamos passar por todas elas aqui. A próxima agora, resultados em Santos. Jair Messias Bolsonaro, 126.152, Luiz Inácio Lula da Silva, 99.198. Volta Cubatão, por favor, tem um detalhe, vou observar aqui a votação. Perdão, pode seguir, falha minha. É para Santos, 126 mil Bolsonaro, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, vou falar Lula, né? Pra gente não perde tempo, né? 99 mil, né? Simone Tebet 20 mil e o Ciro 11 mil. Simone com 7,68, o Ciro com 4,56, 37,87 Lula, 48,16 Bolsonaro. Vamos à próxima cidade. Vamos para São Vicente. Bolsonaro com 90 mil, Lula com 81 mil, Tebet com 10 mil e o Ciro com 6 mil votos. Isso em São Vicente. Próximo. Resultado em Guarujá, 87 mil Bolsonaro, 72 mil Luiz Inácio, Simone Tebet 9 mil e Ciro 5 mil. Isso em Guarujá. Vamos agora, Praia Grande, 93 mil Bolsonaro, 69 mil Lula, 10 mil Tebet, 6 mil o Ciro. Mongaguá, 15 mil Bolsonaro, 15 mil. Olha só, a diferença, Lula ganhou lá. A diferença de pouquíssimos votos, né? 16 votos.
15 mil Lula, 10 mil, 15 mil Bolsonaro, 15.100 Lula, 15.084 Bolsonaro, Tebet de 1.945 e o Ciro 950. Então, por enquanto, Cubatão e Mongaguá. Cubatão e E Mongaguá. Lula, o restante tudo Bolsonaro, né? Vamos ver agora a próxima cidade. Vamos agora, Itanhaém. Jair Messias Bolsonaro 27, Lula 24, Tebet 3, Ciro Gomes 1.600. Agora vamos para o resultado de Peruíbe, que é aqui, o Peruíbe, nós estamos com o resultado de Peruíbe. Gostei da sua pronúncia. Peruíbe. Não, Peruíbe. Peruíbe, é o correto? Não. Peruíbe. É Peruíbe, Jair Messias Bolsonaro 21, Lula 15, 16 mil Lula, né? Simone Tebet 2.300 e o Ciro Gomes 1.240. Só um detalhe, essa região de Itanhaém, Peruíbe, principalmente, tem comunidades indígenas bastante significativas. Sim. E eu esperava Vamos para o governo. Pelas posturas das candidaturas, eu esperava o contrário, eu esperava o Lula na frente do Bolsonaro. Deu pra perceber que polarizou, tá polarizado. Não que a comunidade indígena fosse ela por si só, mas até pela cultura da região e tal, acho que Então, eu me surpreendeu. Ali existem muitas O aldeias. Vale não, né? Até porque ele morou muito tempo no Vale do Ribeiro, o Isso, Bolsonaro. Dourado, ali, Então acho que ali ele andou bastante por ali nesse tempo de presidente. É natural que... Então, nessa questão dos votos aqui das cidades litorâneas, a gente observa que embora tenha ganhado, né, tá um percentual, não mostra muito. Há uma polarização muito grande e algumas cidades refletiu isso nos votos para deputado, Cubatão principalmente. A cidade de Cubatão principalmente é uma cidade que se mostrou. E aí a gente faz um paralelo com o governo municipal, né? A esse paralelo com essas condições. Porque em Santos, o governo do PSDB, a diferença não foi tão grande, né? Houve um ganho, uma diferença, mas a cidade Como de assim? Cubatão, entre o governo do Estado, a diferença foi grande entre o governo do Estado e as prefeituras do PSDB. A candidatura para governador que nós vamos entrar agora. Porque o PSDB fez a maioria dos prefeitos há 2 anos atrás e agora para governador. Não conseguiu emplacar para governador. Mas aí tem uma diferença substancial, né? A turma na verdade, o PSDB traz a candidatura de Rodrigo Garcia, que é um elemento estranho para o partido até então, né? Ele vem numa composição, se eu não me engano, democratas, né? Ele vem com uma composição para vice do Dória, depois o Dória sai para ser presidente, ele fica e ele se filia ao PSDB com esse compromisso, depois o Dória tenta voltar, vendo que não dava mais, ele cobra o compromisso, enfim, ele, para além de ser um elemento estranho a essa conjuntura partidária, ao ninho, né, tucano, ele também, a parte com que ele casa com o PSDB, que é através do Dória, que derrubou, o Dória produz um efeito de derretimento, né? Um efeito ele destrói o PSDB no cenário nacional e sobretudo aqui, só para terminar, em São Paulo, o que acontece com o PSDB? Você vê, o Zé Serra não foi eleito, o Alckmin saiu do partido e vai ser vice do Lula. Então, a maior liderança do PSDB no estado de São Paulo, a maior votação de um deputado federal no Brasil, na legenda do PSDB, é o Paulo Alexandre Barbosa. Provavelmente vai ser a maior liderança do partido no país, é a minha avaliação, junto com o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. O Paulo Alexandre, ele tem provavelmente, acho que a análise que os tucanos estão fazendo, de ter essa missão de reaglutinar, de reerguer o PSDB, que realmente foi pífia a votação do atual governador, né? Vamos aqui, a eleição para governador, vamos para as cidades, resultado em Cubatão. Tarcísio Gomes de Freitas, 24 mil votos, Fernando Haddad, 27 mil, olha só.
realmente o Cubatão mostrando aqui, tem uma coerência nos votos, né, que você teve o voto para a presidência e você teve aqui os votos para o governador. E o Rodrigo Garcia vem em 11 mil votos na cidade onde os deputados federais tiveram mais votos do que o próprio governador. Então, é cidades em que, inclusive... Você vê que é a linha do atual mandatário, né? Do Ademário. Né? Ele é da linha lá do Bruno Covas, tal, que é a mesma linha do Rodrigo Garcia. E mesmo assim não teve sucesso. Né? E um candidato a deputado teve mais de 11 mil votos. Foi o mais votado da cidade, do PSDB. Então você vê que há uma... É, perfeito. Você vê que há uma diferença nisso, né? São caminhos diferentes, são análises diferentes, né? Sim. Uma análise direta aqui com o governo do estado de São Paulo, o atual governador, que perdeu, não foi ao segundo turno, que era garantido nas pesquisas aí como uma pessoa garantida para disputar com a Haddad. Vamos para o resultado em Santos, vamos acompanhar Santos, que é outra cidade governada pelo PSDB. Vamos lá, Tarcísio de Freitas, 113 mil, Haddad, 81 mil e o Garcia, 41 mil. Então você vê a disparidade, né? Mais uma vez o governador do estado ficou nessa colocação em terceiro lugar. É uma das cidades também governadas pelo PSDB. E Santos, que sempre foi tida também como um território tucano, né? Só para confirmar o que você falou, 12.404 foi a votação do Paulo Alexandre em Cubatão. Mais, e contra os 11 mil do candidato do governador. Então você vê, é o voto camarão? O quê? Voto camarão. Vota aqui, corta a cabeça e vota no resto. Meu Deus do céu. Vamos ao resultado das cidades, vamos continuar nas cidades. São Vicente. Nós temos o resultado do governador Santos, vamos para abrindo aquela situação do governador agora São Vicente, para a gente ter uma ideia que a diferença, o governo do... Enquanto isso, a votação, eu abri aqui a votação em Santos, do Paulo Alexandre, são 60.309 votos. Alguns candidatos em Santos, eles estouraram de votos, alguns até não entraram. Você vê que ele fez de Santos, né? Mas ele fez 60.309. A Rosana Vale, 58.704 e atrás deles o Guilherme Boulos, mas aí com uma força do estado, né? Mas teve bastante voto aqui. Mas 60 mil Paulo Alexandre e 56.700 a Rosana Vale. E para deputado estadual, eu acho que mais de 40 mil votos, ou perto de 40 mil votos, fez a Audrey Cleis, que acabou não entrando, mas também uma votação expressiva. Você vê uma vereadora que tem 50 mil votos, ela praticamente se credencia para... Aliás, eu acho que é o pleito que se espera para as próximas eleições. Se vem a Rosana Vale, né, candidata, se o Paulo desce de novo para ser candidato, daí tem Audrey Cleis e pela esquerda a Débora Camilo também tem uma votação expressiva com 17 e poucos mil votos. São Vicente, temos São Vicente? Vamos na Praia Grande, voltando para São Vicente. Praia Grande também, uma cidade que sempre teve uma proximidade muito grande em relação ao PSDB, né? Mourão sempre foi um ícone do PSDB, embora agora fora, mas sempre foi uma cidade que também tinha a sua forma. Mourão saiu pelo MDB, né? Tarcísio com 80 mil votos, Haddad com 54 mil e o Garcia com 24 mil votos. Elvis figurou lá com 1.500 votos. Tá? Elvis de Santana do Parnaíba. Elvis de Santana do Parnaíba. Então você observa uma votação expressiva de Tarcísio, Haddad seguindo logo atrás com 54 mil e o Rodrigo Garcia com 24 mil votos. Essa disputa dos menores também causa uma surpresa para mim, por mais chato que o Elvis tenha se mostrado nessa coisa de toda hora, não, porque eu fiz em Santana do Parnaíba, como se a prefeitura de Santana do Parnaíba pudesse fazer, não desmerecendo a cidade, mas a proporcionalidade com o governo de São Paulo, pô, sabe, para você ficar toda hora falando, não, porque eu fiz, sabe, não tem sentido, mas mesmo assim, ele se mostra um candidato com 4 gestões à frente de uma cidade e tal, um candidato muito mais preparado, por exemplo, que o Poit, que não tem discurso nenhum, que era pífio nos debates,
E ele bateu na frente aí. Tudo né? bem que ninguém mora na federação, ninguém mora no estado, todos moram no município. É no município que as coisas acontecem. Né? A vida é municipal, né? E a experiência municipal, ela diz muito. Mas, você para falar de um governo do estado, né, do maior, dos governos do estado que mais maior peso Vira na meme, federação. vira chacota, né? O cara vira- toda hora, não, porque Vira eu comentário fiz. do André aí, ó, tá vendo? Vamos. São Vicente, temos em São Vicente aqui, 77 mil, Fernando Haddad 64 mil e Rodrigo Garcia 28 mil. São Vicente, que é Caio Amado, né? Que é a cidade da rede, né? Perfeito? Eu não sei o Caio Amado se ele permanece na rede. Se ele permanece na rede, olha, ele é o candidato da rede mais fora da rede, né? Fora da rede, fora da curva, fora da rede. Ele é um pescador que não sabe o que é rede, né? Porque o partido dele está completamente divorciado do que ele pratica de política pública, de gestão pública, sabe? Aí nos remete, André. Ele fez uma união, ele fez uma coligação na primeira eleição que ele perdeu, a passada. O vice dele era o Maico, o professor Maico do PSOL. Ele faz a rede tem uma proximidade de propostas com o PSOL muito próxima e hoje ele governa com o outro lado, né? Vamos a Itanhaém. Tarcísio, 22 mil, Fernando Haddad, 18 mil e Rodrigo Garcia, 10 mil votos. Também é desempenho, olha lá, Vinícius, Elvis, tudo muito próximo ali, né? 585, 501. As ideias acabaram sendo absorvidas, as pessoas também. E depois do Elvis, quem é, Márcio? Depois do Elvis é a Carolina, que vem com 268 mil votos. É só o primeiro nome, não vem não. Nada de trava-língua nessa sexta-feira. Eu gostei, rapaz. Quando eu estava assistindo o programa ontem, que ontem tive uma audiência trabalhista no meu horário, mas eu fui assistindo. Aí daqui a pouco você falou, não, a Carol. A Carol, né? A Carol, acabou. O pessoal começa a colocar nome de trava-língua, rapaz. Na verdade ela não colocou, deram pra ela, né? Deram pra ela, mas pode mudar. Vamos em Mongaguá, Tarcísio com 13 mil, Haddad com 11 mil, Rodrigo Garcia com 5 mil. Se a gente perceber, aquela votação para presidente lá em Mongaguá foi muito próximo, né? Foi bem próximo. Foi bem próximo. Mas só que o Tarcísio lá teve essa votação. Mongaguá elegeu muito o próxima Lula. também, mas já com uma distância já mais significativa. Sim, né? lá foram 16 votos para presidente, né? É. Mas o Lula à frente. E aqui você vê que inverte, o Haddad fica em segundo e o Tarcísio tem uma diferença maior de votos para governador, embora o Lula tenha vencido. O Tarcísio é um candidato muito mais flexível que o Bolsonaro, né? Eu acho que o Tarcísio, tanto que ele participou do governo da Dilma, ele é um animal político, ele não é esse cara que vai, esse bolsonarista raiz, ele é diferente, né? ele se mostra diferente. Você vê que nos debates ele se posiciona, ele jamais se posicionou contra a ciência, todas as coisas que o bolsonarismo, o eleitor do Bolsonaro levanta a bandeira, ele não levantou nenhuma. Um posicionamento dentro do estado de São Paulo. Aliás, ele tentou esconder o Bolsonaro, é que agora ele vai vestir, porque o Bolsonaro surpreendeu. A campanha de voto útil do Lula para buscar o voto da Tebet e do Ciro Gomes foi um tiro no pé, porque na verdade com a desidratação eleitoral do Ciro e da Tebet, que a Tebet não sofreu muito, mas do Ciro, que sai de 7, 8 para 3, esse voto foi pro Bolsonaro. Você vê nas pesquisas que o Lula teve o voto que estava na pesquisa. Ele teve quase 49. A pesquisa dava 49, 50, chegou a dar 51. Então ele está na margem de erro. Agora, o Bolsonaro, que estava dando 35, 36, veio para 43. Então, assim, da onde que ele tirou isso aqui?
Eu vi a menina do Instituto falando. Eu questionei e continuo questionando, principalmente para senador. Mas a presidencial, você André, visualiza bem próprio. Vamos falar sobre isso. O que desidratou o Ciro... 32 para 42 são 12%. Não, 32 não. Ele estava batendo 36. Então, mas mesmo Então, assim, de 36 8, pelo menos são 7. Aí tu pega, quanto que desidratou o Ciro? De 8 para 3, são 5. Tu acha? É isso que eu tô falando. A campanha do voto útil, que o Bolsonaro não foi nessa campanha, mas ela surtiu muito mais efeito para qual é o percentual? É Bolsonaro. isso que a gente fala na questão das pesquisas. Qual é o percentual de forma? Porque em que momento houve isso? Foi depois dos debates? Foi antes dos debates? Mas vamos terminar a análise para o governador, não vamos para a análise para a presidência, porque é interessantíssimo esses números e principalmente para o Senado em São Paulo, alguém tem que explicar, né? Eu acho, assim, eu vi explicação a pesquisadora do IPEC, depois a gente vai seguir nisso, mas eu quero já adiantar que as explicações dela para tudo, ela tem uma boa explicação. Pro Senado não tem. Não dá. Senado não tem. Pro Senado e pro Tarcísio... Ele só pode ter tirado da abstenção, porque os outros batem certinho. Uma abstenção 20 e poucos por cento. Não, mas assim, não tem de onde tirar. Não dá. Alô, Ibope. Vamos lá. Guarujá, Tarcísio com 78 mil, Fernando Haddad com 56 mil e o Rodrigo Garcia com 19 mil votos. O Ibope não existe mais. Então. Não existe por quê? Então, a Guarujá manteve essa condição. Ali o percentual em torno de 14%, 15%, e o governo do estado vem aí com 19 mil votos. Realmente muito abaixo. É vergonhoso. Muito abaixo do que se esperava. Vamos a... Encerramos agora? Acho que encerramos a cidade, perfeito. Vamos agora para essa questão dos deputados. Temos o número do pessoal na cidade de Cubatão, né, dos votos, dos 10 mais votados na cidade de Cubatão. Olha lá. Alexandre Barbosa com 12.404 votos, Rosana Vale com 10.382, Alberto Mourão com 5.425 votos, Fábio Melo com 3.119 votos, Fábio Melo do PSOL. Cido Barbosa com 1.914 votos, Gilmar Tato com 1.879, Júnior Bozella, 1.864, Guilherme Boulos, 1.565, Gilberto Nascimento com 1.436, o Kiko com 1.289, brancos foram os 5,62% e nulo 3,81%. Isso para candidatos a deputados federais. O que me surpreende aí é o Júnior Bozella, né? Montou comitê enorme, onde era a loja do Lula, né? Sim. Aqui na Miguel Couto. Perfeito. Tinha bastante gente dele fazendo campanha. E não só por isso, por ver o nome dele circulando na cidade, esperava que ele tivesse um pouquinho mais próximo dos primeiros colocados. Nós vamos agora aos números dos deputados estaduais na cidade de Cubatão, mas a gente volta naquela questão do custo do voto, né? Alguns tiveram que ter um maior investimento para alcançar alguns certos resultados, outros nem tanto. Se a gente pegar o que é realmente a exemplificação mas o nome disso, já, assim, sem falar em bandeira, mas o nome já é conhecido que já né? o Bozella de pai para filho, não sei o que e tal, e não é a primeira vez que ele sai candidato, e montou esse gabinete aí, esse comitê enorme. Falei, bom, ele tem, o que parece é que ele tinha uma expectativa muito além do que se concretizou a votação. Vamos agora para... Nós temos os 10 mais votados no estado, os estaduais em Cubatão. Vamos aos 10 mais votados estaduais em Cubatão. Mas lembrando, se a gente for fazer um comparativo de custo de campanha, você vê o que que na verdade eu chamo de uma coroação. Para mim é uma coroação do homem público, do Paulo? Suplicy. Do Suplicy? Suplicy, a humildade, ele teve um posicionamento, né? Ele foi espetacular, independente de partido, independente de qualquer situação. O homem público, ele veio a vereador em São Paulo.
Ele veio a vereador E de tudo em nome do partido, né? tudo em assim, nome da ideologia. Da ideologia. E veio agora candidato a deputado estadual e explodiu de votos. E ele perde a eleição para o Senado porque talvez o Márcio tenha experimentado o mesmo efeito. Eu adiantei isso no dia da votação. O Suplicy, ele concorre com a Maria Gabrilli e as duas que entram, a Mara entrou por São Paulo na última, por São Paulo? Por São Paulo foi a Maria Gabrilli. Então, o Major Olímpio. No Olímpio. O Suplicy estava muito à frente nas pesquisas. Mas aquele negócio de o Suplicy já ganhou, vou ajudar fulano, Vou o Suplicy esvaziar, já ganhou, esvaziou. Esvaziou, e são 2 vagas, ele chega em terceiro. Lembrando ele, que o PSDB não vem para disputava vereador, pra ajuda senador. a base do PT a fazer uma boa legenda para vereador, e agora vem como explodindo de votos. É fantástico. Vamos lá, em Cubatão, Eduardo Suplicy, 1.200 votos. Carlos Alberto Janazzi, 522 votos. Paula Nunes, 240 votos. Bruno Zambesi, 128. Dimas Meca, 189. Não, isso aqui são os 10. Eu gostaria da listagem de Cubatão, por favor. Que são os 10 mais votados em Cubatão. Nós temos. Isso aqui é aqui são. Mas aqui são pelos eleitos, né? Aqui foram que são eleitos aqui. Inclusive, se você observar, aquele número que está ali, eleito por QP, isso significa que ele conseguiu alcançar na votação dele o coeficiente eleitoral. Estávamos separados, juntamente com os deputados federais. Então, o quociente eleitoral, eles alcançaram o quociente e acabaram conseguindo a votação. Tanto é que, se o Suplicy quiser mudar de partido, ele muda a hora que quiser, sem perder o mandato. Porque a votação dele foi superior à votação. Vamos aos estaduais aqui, os 10 estaduais mais votados em Cubatão. Tá lá. Tenente Coimbra, do PL, com 5.711 votos. Paulo Correia Júnior, 4.716 votos. Paulo Correia estava com um staff muito grande, viu? Estava com staff aí, inclusive vereadores aí compondo a votação, então está aí, 4.716 votos. Né? Solange Freitas, 4.659 votos. Thelma de Souza, 3.028 votos. Caio França, 2.852 votos. Professora Bebel, 2.656 votos. Olha lá. 2 PTs, já aqui, dois do Partido dos Trabalhadores, já entre os 10 mais votados. Não, e são pessoas que com a proximidade eleita muito grande Bebel, né? Eleita Bebel. Com Cubatão, historicamente, né? A professora Bebel, através dos sindicatos professores, associação dos professores, ela pela representatividade na POSP, e a Thelma de Souza historicamente, né? O menino Felipe PH, carinhosamente chama de menino carinhosamente, né? O PH com 2.532 votos. Aldrey Cleis com 2.506 votos. Pastor André Bruno, 2.340 votos. Luiz Fernando do PT, 1.774 votos. Foram 7,48% de brancos e 4,62%. Volta lá na primeira tela, por favor. Vamos lá nos 10. Tenente Coimbra, 5.711 votos. Surpreendente. Né? Muito bem, veio o muito efeito, bem. Ele surfa bem essa onda do Bolsonaro, do bolsonarismo. Ele faz muita campanha em Santos, né? Ele é de Santos, eu não sabia. Mas ele Santos, é uma força bem forte. Surfando bem essa onda do Bolsonaro. O Paulo Correia, aquela coisa de sempre, por conta da proximidade. Mas o que me chama a atenção é o staff que estava desenvolvendo junto com o deputado. Muita gente, né? E você viu pouca... historicamente, ele sempre aposta bastante em Cubatão. Imaginando uma votação... ele sempre tem uma votação significativa em Cubatão. O que me leva a entender, muitas vezes, essa condição do cabo eleitoral que é necessária, a estratégia manda muito nisso. Você viu alguma coisa do Coimbra aqui? Eu só acho, assim, Cubatão... Vamos para o governador, para a questão dos senadores agora, por gentileza.
Cubatão São Paulo. precisa voltar a votar em quem não só, que nem o Cido foi candidato, teve uma boa votação, aparece nas listagens, mas não só nessa questão de votar em quem é de Cubatão, mas quem representa Cubatão na Assembleia, quem representa Cubatão na Câmara Federal, né? Então, assim, Antes, pega deputado federal, por gentileza, deputado federal, mas na votação dos eleitos, aquela que você fez anteriormente, para a gente fazer uma análise de quem, colaborando isso com o André está falando aqui, de quem vem buscar voto na cidade. E permanece na luta. Então, assim, eu participei de muita sessão da Câmara dos Vereadores que a região sempre votou bastante na Maria Lúcia Prandi, na Maria Ângela Duarte. Mesmo quem não era do Partido dos Trabalhadores, como acontece com a Audrey Cleis em Santos, ela é do PP e recebe muito voto de quem seria de esquerda, né? Recebe muito voto, principalmente da categoria dos professores, porque representa aquela categoria. E a Maria Lúcia Prandi, a Maria Ângela Duarte e depois a Thelma também sempre representaram muito de perto as cidades da Baixada, em especial Cubatão. Elas participavam de sessões, né? Então não raramente você Duarte, as via. Maria Maria Ângela é fantástica, tudo que você fosse falar de educação. E hoje em dia quem faz isso é o Carlos Gianazzi. Ele tá de perto, todas as vezes que teve aqui agressão contra professores, ele acompanhou de perto e tal. Então eu acho que Cubatão precisava olhar, não especificamente citei o Gianazzi, mas poderia falar de outros, mas eles precisam aparecer na cidade. Eu acho que vir aqui buscar o voto na eleição é muito legal. E não vir só pontualmente, ter um convívio mais. Vamos ver aqui, doravante, né? Vamos ver aqui, ó. Eduardo Suplicy, campeão de votos, teve o dobro de votos que o segundo colocado. Tá lá, Suplicy, 1.200. Isso são os votos em Cubatão, tá? Isso aqui são os votos em Cubatão. 1.200 votos. Carlos Alberto Gianazzi, 522 votos. Paula Nunes dos Santos, 240 votos. Zambelli, 128 votos. Você vê aí, Márcio, só nesse Dimas recorte Meca, aí, 199 votos. Olha aqui, ó. Matheus Coimbra Martins de Aguiar, 5.711 votos. Matheus Coimbra Martins de Aguiar, 5.711 votos. Antônio Assunção, 138 votos. Pode descer na tela, por gentileza. Então você tem aí, ó lá, 1.200, 257. Matheus Coimbra ou Tenente Coimbra? 208 votos, 196, 175, 129, 152, 2.652. Maria Isabel Azevedo, Bebel, professora Bebel, 1.700, pode continuando. 1.340, Rafael, 188, 255, Paulo Jorge. Então você tem 4.659, a Solange de Freitas. Então você tem uma votação muito grande aqui, 4.716, Paulo Correia. Então essas pessoas estão ligadas diretamente. Só que não só foram eles que tiveram votos. Todos tiveram votos. E aí você me pergunta, mas se não foi eleito, o que vai fazer? Não, o que vai fazer não. Você votou no candidato a deputado e votou com isso na legenda. A legenda dele tem uma responsabilidade com o seu voto. Tem uma representatividade com o seu voto. Se você votou no da rede, a rede elegeu um deputado, foi com o seu voto. Se elegeu 2, foi com o seu voto. Então há uma responsabilidade. O meu deputado não entrou e eu não tenho. Não, você tem sim, porque você ajudou a legenda também. As pessoas têm que começar a ter essa noção. E que a responsabilidade de todos aqueles que tiveram votos aqui é a sua participação na legenda. E pegando esse recorte aí, ó, você olha aí o Tenente Coimbra, ele teve 5.000 e tantos votos. Ele teve 10 vezes a votação do Carlos Gianazzi com 522 votos. Com histórico de atuação direta na cidade. Aí tu vai ver, a Thelma teve uma votação boa, mas inferior. Eduardo Suplicy. O Suplicy, ele é um cara que extrapola essa discussão, porque ele vai
tirar voto de todo mundo em tudo que é Ele lugar. não foi o mais votado em Como Cubatão, o mas teve Boulos hoje 1.200. tira, né? como o filho do Bolsonaro do outro lado tira e por aí vai. Como o Tenente Pega os Coimbra tá federais tirando, para né? mim, por gentileza. Então, aqui o Suplicy teve 1.200 votos figurados em Cubatão. O Suplicy já esteve aqui na Câmara, já foi homenageado, já participou. Tá Aos entendendo? federais. O que eu quero dizer a respeito desse recorte é assim, a população precisa cobrar e precisa lembrar na época da votação, na época do voto, de quem realmente atua. Porque, vê aí, ó, nós tivemos aí a discussão que todo cubatense se motivou aí a respeito da taxa de iluminação, da taxa de lixo, agora com a questão dos aposentados da Previdência. Quem é o deputado que está aqui participando desses debates? Diz para mim. Quem é o deputado que está participando desse debate? Então, assim, quando eu sei que o assunto é educação, eu sei que o Janazzi estará presente. Quando for qualquer outro tipo de assunto hoje, não aparece um. A gente falou aí do Paulo Correia, na época de discussão, nunca vi, desculpa, nunca vi. Eu vejo assim, durante o ano tal, e depois na época de buscar voto, não só ele como outros, mas assim, e depois? O Caio França vai vir aqui depois? Esse tipo de discussão aí, ó, do servidor. Cadê o Caio França? Agora ele está em campanha. Tudo bem, mas e depois? Agora a campanha fechou. Não é só para buscar voto não, pô. Campanha. Vamos agora para essa questão do deputado federal, né? Olha só, os eleitos que tiveram votos em Cubatão, o Boulos, 1.565 votos. A Zambelli, 204 votos. O Eduardo Bolsonaro, 1.127 votos. O Ricardo Salles, 326. O Bruno, 639. Tabata, 404. E o Celso Birajara Russo, o Celso 370, ressurgindo aí, né? 376 votos. A troca, 503. Quem o quê? Patroca, Cataguiri. Olha lá, esses trava-línguas, tem que ser proibido esses nomes aí. Vamos colocar o quinzinho, pronto, virou. O Mário Palombo, 152. O Guilherme Muraro, 117, a Maria Osmaria Marina da Silva Vaz de Lima, que mora em Santos. Ela mesmo. 500 foi bem votado em 500 em vez de 26 votos. Uma votação Cubatão, boa. uma votação boa em Cubatão. Cubatão precisa muito de um deputado Baleia que Rossi, defenda o meio ambiente 125, da né? cidade, né? O Fábio. Você não está interessado no meu 277. comentário, não, né? Não, pode comentar, Não, então tá bom. Pode comentar, Não vou mais interromper. Pode comentar sim, não, fica à vontade. Então, os eleitos estão aí, esses eleitos. E assim, a Rosana Vale, 10.382 votos. Fantástico. Vamos falar agora, coloca pra gente, Maneca, a questão do Senado. O Senado, que é interessantíssimo, e se puder colocar as votações dos senadores pela cidade de Cubatão, a gente vai chegar aqui num panorama. Porque a diferença entre o que dava as pesquisas, tanto para governo do Estado como para Senado, era uma, né? E a realidade depois foi totalmente diferente. Então é mais ou menos assim, 25% para mais ou para mais, porque para menos não dava. Não tinha condição, era a diferença muito grande e esse percentual, vamos lá. Vamos para a votação em Cubatão, né? Da votação em Cubatão. O Paulo Alexandre, quantos votos teve em Cubatão que a gente viu? O Paulo Alexandre, em Cubatão, teve 12 mil e poucos votos. Tá. 12 Mas eu mil. acho que não foi isso que apareceu ali. Não, ali eram os deputados federais, ali são os que foram os eleitos e que estavam ali, nos estaduais, a gente estava nos estaduais e federais, e logo Federais depois. antes. Vê lá a votação pra gente Eu acho que no slide, foi no slide que nós falamos que ele teve aquela votação. Vamos aqui, e aqueles são os mais votados que aparecem ali. Mas nós falamos dos mais votados em Cubatão para federal. Para federal, e aqueles são os mais. Aqueles foram eleitos, todos eleitos. eleito. Mas ali tem a sequência de votação. A Bebel teve muito mais votos do que ele, estava ali numa. Olha lá. É isso que eu tô falando, ó. Então, Paulo só que Alexandre, 12 ele é mil. o mais votado, 12 mil. 12.000 em Cubatão, ele é mais votado. Ali eu falei entre os eleitos, quem pegou votos em Cubatão. Não foi eleito.
Por exemplo, aqui nós temos o Fábio não foi eleito, mas aqui está entre os 10. O Paulo Alexandre foi eleito e ele Sim, mas acontece que lá naquela listagem aparece na ordem já das cadeiras, né? Quem alcançou primeiro. E ali você tem o Boulos que está lá em cima. Aí vamos lá para candidatos votados em Cubatão. Voltando lá para aquela questão do governador e do Senado, né? Que foi que a gente chama aqui a atenção para isso. Olha lá. Marcos César Pontes, 26.408 votos na cidade de Cubatão contra 29.330 votos de Márcio França. Voltamos aqui naquela outra situação, né? Em que o candidato o Márcio França teve uma expressiva votação aqui e o Marcos César Pontes teve uma votação um pouco menor, 29.000, 26.000. Eu lembro de Pedro Simon comentando que a campanha de senador está totalmente atrelada à campanha do governador. Inclusive uma participação dele no Jô Soares, o Jô Soares questionou ele sobre a questão dos valores gastos na campanha, falou, a gente não tem muito esse padrão para esse contexto, porque as eleições estão sempre coladas, a eleição de governador e a eleição de senador, elas praticamente andam juntas. E eu, tentando observar qual era a diferença desses números, eu lembrei dessa situação de Pedro Simon. E bateu em cima do que é a votação de Márcio França, um pouco mais do que a votação do governo do Estado. Então nós tivemos aí 43. E por outro lado, o Tarcísio, que se esperava uma votação mais baixa, ele sobe, porém não absurdamente, mas o astronauta dá um pulo, né? Eu acho que ele pegou o foguete. Foi pra Lua o negócio. Né? E foi pra Lua. Né? Então... O astronauta surpreendeu aí. E assim, é estranho mesmo, né? Porque ele é uma figura bem... Você não vê ele, não tem um discurso dele. Você viu o astronauta falar alguma coisa? A campanha dele é um misto de... um monte de imagem, musiquinha e tal. Ele não aparece, ele não tem... Não tem a fala, não tem um discurso, uma imagem... Mas... Durante a pandemia, esperar o quê? O homem da ciência e tal... O governo dando tudo contra a ciência e ele achando que tá bom e tal. É um cara bem estranho, mas bateu, né? O povo tá achando bom. Você observa essa votação, André. Então, o que falar disso? Dentre todas as explicações, alguma que se aproximou mais do que realmente estava acontecendo? Pega a votação do senador pra gente, por favor, no estado de São Paulo. Alguma explicação para essa diferença tão grande? Não, eu acho que o senador ele surfa nessa onda aí dessa extrema direita. Do governo e do presidente. Porque a votação, o PSDB até aqui, ele teve a votação dessa direita, mas que votava no PSDB, mas votava com o dedinho no nariz, né? E votava. E assumiu... Faz aí o voto do dedinho no óleo. Não vou olhar. O PSDB, ele nasce como centro-esquerda, né? Uma dissidência do PMDB, né? Dos seus grandes caciques, né? Então o PMDB fica, naquele momento, na mão do Ulisses, nem tanto mais, mas fica mais na mão do Horácio Quercia, né? Então Almino Afonso sai e vai pro PDT. E os grandes caciques, né? Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, que foram dominar o país, né? Dominar o mundo, né? Apareceu o Covas e o Fernando Henrique, né? E eles foram, junto com o Tasso do Ceará, que traz o Ciro Gomes nesse momento, eles foram uma seleção de políticos ali, todos identificados com a centro-esquerda. Com o passar dos anos, como o principal rival era a esquerda do PT, eles passam a admitir um discurso mais liberal, neoliberal, e aí eles capitaneando o voto da direita. Mas a direita realmente de São Paulo, que votava no Maluf, votava no PSDB, a meu juízo, com esse dedinho no nariz mesmo, porque eles queriam votar em alguém que é da direita e tal, que se identifica melhor. E agora eles estão no céu,
votando no Bolsonaro, votando no astronauta, porque é tudo que eles acham da vida, né? Dessa coisa da... Vamos ver a composição, como é que ficou a nível Brasil. A São Paulo aqui, nós estamos do senador, né? Perfeito, obrigado. São 10 milhões de votos para o astronauta 49,68 e Márcio França com 7 milhões que vem aqui. Se nós somarmos aqui o restante, vai dar mais ou menos ali, ó, 7,7, 9, 10, 12, 12, 13, mais ou menos na diferença aqui entre um e o outro ali, né? Vai chegar mais ou menos. Então, nessa análise do Pedro Simon, é estranho a gente imaginar que o Pontes teria metade do que ele teve, né? Porque na pesquisa ele dava com 20 e pouco. Como é que está o cenário no Brasil das bancadas eleitas, né, para federal? Vamos pegar o cenário no Brasil agora para federal. O que eu fiquei pensando, falei, refletindo, mas como pode ter? A pesquisa, ela aplicou algo que, na verdade, é totalmente longe, não se tem uma proximidade. Nós não estamos falando de 4 ou 5%. Nós estamos falando de uma pessoa que nem figurava como possibilidade e eleito. É aquele boom totalmente o contrário. É como se a Tronic chegasse a disputar a eleição mas não é isso, né? Você, quando traz a visão do Pedro Simon, você traz a interpretação correta do que foi o resultado, né? Então, a pesquisa... E eu consigo compreender o seguinte... O astronauta batia lá embaixo porque é uma figura desconhecida do grande público, né? Então, só que o cara, na hora de votar... Ele falou, ele tá votando 22, ele votou 22, pô. E aí, se você pegar a votação do Tarcísio com a votação do astronauta, bate. Não seria crível que o cara que votou no Tarcísio votasse no Márcio França. Ou votasse em qualquer outro. Ele tem que votar no astronauta mesmo. E aí bate. Vamos lá para a questão de como é que estão as disposições de vagas no Senado do Partido Federação. Isso aqui são os candidatos, os deputados federais eleitos, perfeito? Tabata, Amaral, aqui o PSB, 2 cadeiras. Aí avante. Tá em cima ali? Avante não tem ninguém, zero. PSB, 2 vagas. Solidariedade, 1 vaga. União Brasil, 6 vagas. O Novo, 1 vaga. O Podemos, 3 vagas. Mas são 3 vagas o quê? Do Brasil ou do São Paulo? São Paulo, né? Por São Paulo. O Partido Democrata, PSD, 3 vagas. O Partido Liberal, PL, 17 vagas. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, 5 vagas. O PSC, 1 vaga. O Republicano, 5 vagas. O Progressista, são 4 vagas. A Federação PSDB Cidadania, 5 vagas. Olha só a expressão do PSDB no estado de São Paulo. Um erro de trajetória, assim, que deixa o partido numa situação muito... Pessoal, Rede, foram 6 vagas. O Boulos, a Érica, Marina Silva, e você vê que Sâmia, era para fazer pelo Sônia, menos mais um aí, né? E Luiz Erundina. É que quem ficou em sexto no pessoal tem 49, a Letícia, e o Ivan Valente 44. Então acabaram entrando, por exemplo, o Avante, né? Que Volta faz ali 6 direto. Acaba fazendo porque aí tu vê que o sexto aí do PSOL é Erundina, mas na verdade o sexto é a Marina, né? Porque vem da coligação Rede, né? Sim. Então são 5 do PSOL mais a Marina. Mas aqui não foi exclusivamente pela votação. Aí é por causa da votação, mas aí seria 5 do PSOL e a Marina. Porque o Boulos arrastou, puxou junto com a coligação. 1.900.000. Nós vemos aqui a votação dela, 237 mil votos. A Marina teve aqui. Ela alcançou, né?
o quociente. Ela sozinha alcança, né? Porque ela tem alcançou. 277, o quociente é 300 mil, quer dizer, sozinha ela praticamente alcançaria, né? Então, o Boulos aqui que realmente puxou aí. Ele deu puxou os condição outros aí. todos, E a Erundina agora vai representar São Paulo. Mas se fosse no Chapa Pura? Não, mas na visão anterior da legislação, na disposição anterior, o PSOL puxaria mais talvez até a Letícia e o Ivan. Eu acredito sobra. que como se fez Porque- essa questão de federação, vem Chapa Pura, podia optar pela federação ou não. Se vem Chapa Pura, Boulos arrastado mais pessoas, que você ia tirar aí, iam vir um ou dois. Que a Marina tirou, né? Mas o problema é que os outros não atingiram. Você vê que o que menos tem voto que entra é o Tiririca com 71 mil. Então o Ivan com 44 e a Letícia com 49 não entrariam. Que muita gente achou piada, né? Bater, né? Muita gente achou piada essa. Agora ele voltou à terceira legislatura. Quem ganhou a primeira disse que não queria a segunda e disputou a terceira. Então, ridículo muito bem, né? isso. Federação Brasil, 11 vagas, 11 cadeiras, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Juntamente com foi o PCdoB, né? PCdoB, né? O PCdoB, que na verdade aqui os trabalhadores têm 1, 2, 3, 4, 5, acho que a maior parte, né? São tudo PT nessa região. O Luiz Paulo Teixeira, 122 mil votos e o primeiro foram 193 mil votos. Vamos lá. Encerramos aqui? Aqui essa composição é por São Paulo. Agora vamos para... Então Orlando Silva e a... Orlando Silva, porque é pelo Brasil. Fora. Não, o Orlando Silva está dentro também. É deputado federal. Essa composição São Paulo ou composição Brasil? Vamos ver a composição Brasil. Porque a figuração... O Orlando estava dentro da configuração Brasil, né? Foi eleito, né, Orlando Silva? Então, eu achei vi que tinha que sido sido eleito. Eu quero a votação, a composição dos deputados federais nível Brasil, aqueles que foram eleitos nível Brasil, que vai estar aparecendo. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Temos um intervalo, daqui a pouquinho a gente está voltando e já vamos falar dessa questão da federação dos eleitos e a análise final das eleições de 2 de outubro e o que vem por aí em 30 de outubro agora, né? Segundo turno. Segundo turno, 30 de outubro. Vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Que tal programar a sua festa de fim de ano? Já pensou em passar 6 dias de pura diversão? 6 dias em alto astral, desfrutando de uma estrutura para descansar corpo e mente. Você irá se hospedar no Mariá Plaza Hotel, com acomodações em quarto duplo de luxo, totalmente equipado. O hotel coloca à sua disposição restaurante, área de passeio arborizado, pista de caminhada, piscina, quadra de tênis, quadra de squash, quadra de beach tênis, salão de jogos e playground para as crianças. Durante a estada, uma programação turística especialmente preparada para você. Comidas típicas, pista de kart, e você vai desfrutar do Hot Plant Parque Aquático. Mais de 30 mil metros quadrados com águas termais, onde o relaxamento e a diversão são garantidos. E claro, sua festa de virada de ano, com a qualidade e requinte que você merece a bordo do barco Odisseia. E não para por aí. As refeições estão todas no pacote. Isso mesmo, café da manhã, almoço e jantar. E sem dúvida, o seu maravilhoso jantar de Réveillon. A saída é no dia 27 de dezembro de 2022 e o retorno é no dia 2 de janeiro de 2023, usando o modal rodoviário, ônibus com conforto e segurança. Gostou?
Todas essas maravilhas ao seu alcance. E você pode ainda parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. Não perca esta oportunidade. Começar o ano novo em grande estilo. Invista em você ou presenteie alguém especial. Ligue agora ou utilize o WhatsApp 013 98110 4301. 013 98110 4301. Ari Trevisan, seu agente de viagens. Viajar faz bem. E viajar entre amigos é ainda melhor. Bebidas não estão incluídas no pacote. Divas, as mais belas vozes femininas, interpretando sucessos que marcaram época. Divas, sempre ao meio-dia, na sua Virtual. Olá, eu sou a doutora Juliana Camargo e estou aqui para contar uma grande novidade, a estreia do Estética e Você, aqui na Virtual. Quarta-feira que vem, dia 5 de outubro, às 15 horas. Espero vocês lá, hein? Beijos da doutora! Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Estamos de volta, 11 horas mais 8 minutos. Vamos abrir aqui a votação agora por todos os estados da federação. E aí a gente desce ali para o São Paulo, para imaginar qual é a situação aqui. Vamos para o estado de São Paulo, Alagoas, o PP, olha, os votados ali, Federação, Acre. É incrível, né? Você vê o Acre com 25 mil votos, um deputado, e aí você vê Alagoas 219 mil, aí vai seguindo. Vamos descer ali para São Paulo, Amazonas 288 mil, 200 mil. Vamos descendo aqui, vamos observando Ceará, Alagoas, vai. Perfeito, nós vamos descendo aqui, vamos para... Isso aqui são os representantes do país, né? As caras que representam o país agora a partir de 1º de janeiro, Espírito Santo também. Vamos ver aqui, São Paulo, Pernambuco, vamos lá, São Paulo, Santa Catarina, Tocantins, um pouquinho, São Paulo, estamos em São Paulo já. Vamos lá, São Paulo. Guilherme Boulos, 1.081, Carla Zambelli, 946 mil, Eduardo Bolsonaro, 741, 649, 641, 337, 295. Vamos lá para o último da fila, por favor. Vamos ver quem foi o eleito com 71.754 votos, o Tiririca foi eleito. Esse é a votação, quer dizer, candidatos que tiveram mais, o segundo que ficou de fora tem 108 mil votos, tá, com a composição de outro partido. O que a gente está falando aqui é da questão do quociente eleitoral para as pessoas entenderem o que é isso. Muitos falam, poxa, mas ele teve 108 mil e o outro com 71 mil ficou de fora. Na verdade, é aquela questão que envolve a capacidade do partido em angariar votos na legenda e conseguir as cadeiras. A diferença, vamos supor, que o Boulos exerceu, outros exerceram aqui somando os votos totais. Então, mas você não entra mais, se permanecesse simplesmente nessa visão, nessa disposição legal, eu estava falando do PSOL, a Letícia teria entrado com 49 mil ou o Ivan Valente com 44, porque o PSOL fez 1.980 e poucos mil Mas votos. foi devido a fazer a coligação que mudou de novo e virou federação. Porque agora, antigamente, na coligação... Estou dizendo que o Tiririca entra com 71 numa coligação, se você for ver lá, eles não atingiram nem os 900 mil. Entendeu? Então ele entra com 71
na sobra. Sim, na na antiga sobra. entendeu? Na Ele entra sobra. na sobra. Então, assim, se fosse na visão antiga, o cara fez 6, com mais de 1.800, ele faz 6 e faz outro na sobra. Ele teria feito 7. Hoje, e não fez 6. O Tiririca, tendo a chapa dele não atingido nem os 900 para fazer 3, ele entra como terceiro na sobra. Por quê? Porque ele faz 71 mil. E o outro na coligação lá fez 49. Fez 44. Digamos entendeu? que Então, ele- essa legislação atualmente, ela privilegia quem tem mais voto individualmente. Na anterior, privilegiaria o partido. Então, um cara que nem o Tiririca, que hoje teve 71, mas já teve 1 milhão, ou o Boulos, que agora teve 1 milhão, o Boulos puxaria o cara de 300 votos. Perfeito. O cara de 1.000 e poucos votos. Hoje não puxa mais. Porque na hora de puxar as sobras, vai puxar o cara que tem mais votos. Aquele que teve Tá, ó, 10%. tá puxando 72, o Príncipe ali com Porque 79. muitas vezes, se o candidato não alcançou o percentual necessário da votação, ele não vai. Também não vai. Ele não vai. Então Mas ele tem aí que ter vai percentual. na O Tiririca nossa própria- sofreu agora um dor. Ele, na verdade, surfou na onda que ele já provocou. Que ele já provocou, né? Como ele Mas já de foi- forma diferente. Diferente. Surfou porque teve uma quantidade maior de votos. Porque se ele tivesse... Ele não entraria, que nem ele puxou cara de 300 votos. Porque ele teve 1 milhão. 1 milhão, mas agora né? não mais. Agora você não consegue mais esse efeito. Lembrando que essa questão antigamente a coligação era para a eleição. Agora, essa questão da federação é durante os 4 anos do mandato. Então aquele bloco, ele existe durante 4 anos de mandato. Ele já não existe mais. Não acabou a coligação. Permanece agora para os 4 anos de mandato, permanece esse bloco composto de federação. Inclusive para efeito de votação, de tudo, né? Se houver, se indicação sair, de voto de bancada. Se sair alguém, foi alçado a ministro, entra no bloco ali da federação. Foi alçado aquilo, entra no bloco. Eu não sei se o PL fez bloco, acho que fez também, né? Federação? Fez também. Eu acho que o Pérez foi só, hein? Foi voo solo? Eu acho que foi Voo solo. Então, Quem diria, hein? Presidente Valdemar da Costa Neto. Os caras que foram eleitos com o negócio do combate à corrupção elevaram o Valdemar Costa Neto agora. É o cara mais importante do país. No caso dele, é o dono de partido mais importante do país. Né? Bom, 11 horas mais 14 minutos. Eleição de 30 de outubro agora. Muda o cenário, né? Candidatos eleitos aí, deputados já estão eleitos, já estão com os mandatos garantidos. Muda toda a forma agora de se lidar com a eleição, né? Senador eleito, os governadores não. O governador do estado de São Paulo ainda não está eleito, então a briga também se reflete para o governo federal. André, a tua observação agora, como caminhar nessa situação? Tem muita gente que está livre agora para ficar à vontade, para fazer. O Zé Navarro vai poder fazer campanha, o Boulos vai poder fazer campanha, todo mundo está à vontade para fazer uma campanha ainda muito mais intensificada, porque a própria campanha já se encerrou. Já está eleito, ou seja, a dedicação agora pode ser maior, né? Mais intensa. Como é que você observa? Então, depende eu não sei qual tipo de relação, por exemplo, que a Rosana Vale tem com a direção da campanha do Bolsonaro. Né? Se ela está dentro da direção, ela vai ter uma campanha. Mas, na verdade, a participação dos deputados para esse como cabo eleitoral do presidente da República ou do governador, ela se dá no primeiro turno, né? Então, para o segundo, são mais aqueles deputados que estão dentro das coordenações de campanha. Então, por exemplo, o maior expoente do PSOL é o Guilherme Boulos. Ele já foi eleito, então ele permanece na campanha para eleger o Lula. Eu não sei se a Rosana Vale, por exemplo, tem esse tipo de participação no núcleo duro de campanha do Bolsonaro. Caso tenha, eu acho que ela permanece e o time dela também. Caso não, eu acho que é natural que o público dela vote no Bolsonaro, mas não como cabo eleitoral, entende o que eu tô dizendo? Ela não com a participação efetiva no momento eleitoral. Que as campanhas não vão observar esses ícones e buscar trazê-los para... Claro que vão, mas o próprio time não se sente na obrigação. Por exemplo, você vai ter na região, Fiel de Balança,
mais do que muitas vezes o Rodrigo Garcia dizer o posicionamento dele, aqui na região é o Paulo Alexandre, o Mourão, são esses caras dizerem que foram eleitos e falarem, e conseguirem motivar esse time deles, essa equipe deles, para fazer campanha para quem eles vão ajudar. Porque, por exemplo, o Mourão, MDB, ele vai para onde? Ele vai para onde ele quiser, porque o MDB no primeiro turno liberou, né? Então agora no segundo turno, o eleitor do Mourão, ele é um eleitor que não elegeu, não votou na Tebet. Você viu então, Praia Grande, que não voto votou na Tebet. Então você veja, o MDB, ele vai ter uma participação em nível nacional, até pela Tebet, provavelmente vai declarar apoio ao Lula e o partido, mas um cara que nem o Mourão, cujo público, naturalmente, pelo resultado, se vê que foi de Bolsonaro, foi de Tarcísio, como é que ele vai fazer agora? Ele vai falar pro público dele e pro Lula? É difícil você mudar essa... Você tem uma configuração no cenário nacional, no voto para presidente da República, que você tem o Lula com 48,5, 48,3, né? 0,6 e tal. Não, 0,3, faltou 1,7 pro Lula, né? E o Bolsonaro com 43 e parapapá. Então, assim, esses 6 e pouco falta pro Bolsonaro e 1,7 falta pro Lula. Quem vai crescer nessa situação? Sabe, eles vão atrás do que falta, porque quem votou, a polarização é tão forte, é tão ferrenha nesse nível de eleição, que eu acredito muito difícil o cara que votou no Bolsonaro migrar pro Lula, ou o contrário. Então, o Lula realmente ele vai atrás de 1,5%. Bolsonaro vai atrás de 6 e pouco. Essas campanhas, elas não terão o mesmo foco da primeira, que era em busca da votação de 50 pontos, 40, 30, não importa. Esses caras vão em busca da filigrana. Eles vão em busca daquele pouquinho que falta. Nós estamos falando de um percentual e aí eu volto para aqueles que... Ou então atrás da abstenção, né? Abstenção, que 20 e poucos % estão na abstenção. 20 e poucos % estão na abstenção. Então, se você conseguir incentivar quem está na abstenção, vir para a campanha, vir para votar, vir para participar da eleição, são 20% dos votos. Qualquer um dos dois que alcançar esse filão, conseguir puxar desse filão... Então, mas aí pega o histórico das últimas eleições. Só tem aumentado. Sempre tem aumentado. Então, aí eu pergunto assim, para você, há uma possibilidade de abstenção muito grande agora também, no segundo turno. Então nós estamos falando com um eleitor que está totalmente insatisfeito com a polarização, não entende a polarização e que vão tentar fazer com que esse convencimento... Agora, se a gente se apegar os números e ao histórico, você vai ter o quê? A manutenção da abstenção, e aí é o que eu estou dizendo. O Lula vai atrás de 1,7, o Bolsonaro de 6 e pouco. 6 e pouco, são até... Então, por isso que é tão importante os eleitores da Tebet e os eleitores do Ciro, porque assim, sempre se disse o quê? Por que a campanha do Lula foi pra cima do Ciro Gomes? O Ciro Gomes tava batendo no Lula, aí a campanha do Lula vem pra cima do Ciro para migrar o eleitor do Ciro para o Lula. Na eleição, não foi o que se viu. O que se viu foi a migração do eleitor do Ciro para o Bolsonaro. E aí vou chamar a atenção para o verdadeiro item que define a campanha, principalmente nessas retas finais agora. É a rejeição. A rejeição sempre foi aqui o gatilho. E qual dos dois tiver a maior rejeição? Para o segundo turno? Para o segundo turno. Eu acho que pro primeiro ela influenciou mais. Pro segundo, não será. Eu acho que vai cometer um grande erro quem apostar na campanha da rejeição do outro. Sabe por quê? Porque a rejeição, o que ela faz? Ela te derruba. E esse cara que votou, por exemplo, neles, a rejeição te faz não alcançar baixam o teu teto. Então, mas eu acho assim, ó, o cara aqui, ó, ele não baixa mais de 48,3, 0,3, mas o outro não baixa de 43, entendeu? Então ele tá aqui. Tu tem que tentar buscar pra cá o teu. Tu não tem que tentar baixá-lo, porque ele não vai baixar. Você só vai conseguir subir. Esses são os votos que você tem. Esse você já tem.
Para você subir é onde vai a rejeição. A rejeição de um não permite mais subir, a rejeição do outro. Não acho, eu acho Então, que é a proposição mesmo. Eu acho que eles vão ter que ter uma campanha propositiva para buscar esse cara, para mostrar pro camarada que hoje votou na Tebet, a campanha do Lula vai ter que mostrar para esse cara, para pelo menos 1,7 dessa turma, para dizer, ó, vota em mim, porque comigo o Estado Democrático de Direito não está afrontado. O cara do Bolsonaro vai dizer, ó, comigo não tem corrupção. Então, mas eles vão ter que ir para cima desse público para mostrar mais do que isso, contra o outro, eles vão ter que mostrar o que eles vão fazer para melhorar a vida do povo, para melhorar o Brasil. O principal, acho que é uma campanha muito mais propositiva do que de pancada, mas eu acho que eles vão para pancada. Pancadaria, eu não espero outra coisa a não ser pancadaria. Até porque para ver se conquista alguma coisa. Então, concordamos que nesses votos tem a possibilidade de alcance, o Lula está muito mais próximo disso do que o Bolsonaro. É uma questão de rejeição que você vai se analisar e buscar os votos da abstenção. Que ali está um universo de votos. Ou eu não vou considerar também, não vou deixar de lado a hipótese de as pessoas não votarem e se manter o quadro que está aí atual. Para mim a abstenção aumenta. Porque tem muita gente que vota no primeiro turno e não vota no segundo. Então, porque vota no primeiro porque vai votar no seu deputado. Vai votar, em senador nem tanto, mas vai votar no seu deputado e acaba votando o resto. O que eu tenho ouvido bastante, as pessoas falam, não, eu não votei em um, não votei no outro, votei numa outra situação. E agora? Não, agora eu não vou votar. Então tem toda essa situação que está valendo aí, né? A abstenção, então a rejeição, a abstenção, e tem pouco mais de 20 dias, 25 dias aí para correr atrás desse prejuízo. Já estão valendo as campanhas, já não parou, né? Acho que na TV volta, acho que a partir desse fim de semana, acho que já temos campanha na TV, então já vem com a corda toda agora, as campanhas para a eleição. 11h23, hoje estendemos mais o programa falando dos resultados eleitorais, né? E a perspectiva aí agora é acompanhar, né, André? Acompanhar e ver. Acompanhar. Eu acho que nós que crescemos, essa eleição ela deflagrou muita coisa, né? Deflagrou muito do que nós construímos como sociedade e do que somos enquanto democracia. E para quem cresceu nesse universo que nós crescemos, né? Eu tenho 47 anos, portanto nasci em 75, o Brasil vota pela primeira vez em 89, né? Então eu cresci nesse movimento Diretas Já, o povo pedindo liberdade de expressão, o povo pedindo o direito de votar, eleger seus governantes. Aqui em Cubatão nós vivíamos uma dupla censura, porque além de não poder votar para presidente, não podíamos votar para prefeito, eram prefeitos interventores, né? Então os anos de chumbo trouxeram muita coisa ruim, mas trouxeram pra gente também um envolvimento político desde sempre, né? A necessidade de falar, a necessidade de buscar o seu papel na sociedade, a necessidade e a importância do voto, a importância da participação política. Então, Cubatão, que eu cresci, que você cresceu, é um Cubatão que discute política desde sempre. Então, e isso não apaga o que nós somos. Então, eu vejo perplexo o resultado dessas eleições com o crescimento dessa direita que sempre propagou a importância da ditadura, como é bom viver sobre o coturno, né? Então, para mim, o resultado de uma eleição que traz tanta candidatura de tenente, major, porque cada um tem o seu lugar na sociedade, né? Então eu vejo com muita não com tanta surpresa, mas com muito pesar mesmo, uma sociedade. Eu quero votar no professor, eu quero votar em outro tipo de situação. Então essa eleição ela deflagrou um movimento uma direita muito forte, independente de quem for eleito, vai ter que dialogar muito com essa direita que é muito comportamental. Então as pautas importantes que dizem respeito à economia, ao social, a tudo que
ela vai muito para o comportamental, para a importância de coisas que, assim, são naturais da evolução da sociedade. Eu vou observar a questão do posicionamento da mídia nessas duas situações. Porque tanto o Luiz Inácio Lula da Silva, quando depois de ter sido presidente, que veio toda a onda dos escândalos e tudo mais, e toda aquela situação onde a mídia não mediu esforços e também não teve o menor tipo de situação em que colocou isso como capa, isso explodiu e isso influenciou. Da mesma forma, a mídia vem no atual presidente. Então, hoje, a mídia ela tem uma resposta muito clara nas urnas. As pessoas têm opinião própria. Elas observaram e acreditaram e deram uma segunda chance a Luiz Inácio Lula da Silva e está comprovado nas urnas. Elas acreditaram e apostaram no atual presidente e está comprovado nas urnas. Então, a mídia ela tem que entender que, por mais que ela queira, ela não tem a condição de decisão. A decisão sempre é do povo. E o povo faz o juízo que ele achar que deve. E assim, e dessa forma, diferente como somos, é que avançamos com o país, respeitando a decisão da maioria. Sem colocar dúvidas, sem tirar a credibilidade, respeitando o voto. É assim que tem que ser. Se não for desse jeito... É isso aí, porque agora que esse povo todo que criticava a urna eletrônica e foi votado através delas, eu espero que eles parem de colocar dúvida na urna eletrônica e em xeque uma justiça eleitoral que é eficaz e é exemplar. Nada é dom o suficiente que não possa melhorar. Podemos melhorar cada vez mais, sempre. E por conta da transparência, que é sempre salutar. Mas melhorar desde que você aponte qualquer erro, né? Não, então, se você apontar, eu acho assim, você tem que... a urna eletrônica, ela tem problema? Então você aponta primeiro, fala qual que é o problema, porque essa coisa genérica de, vamos tal, e põe... Tá provado aí, ó. Colocaram um monte de auditorias e tal, e ninguém apontou coisa nenhuma. Então, assim, é respeitar o voto e respeitar o sistema. Acabou. Né? O sistema então, foi democracia é o que eu sempre falei, se é para ter fiscalização, que se tenham todos fiscalizando. Quanto mais fiscalizar, melhor. Mais transparência, mais credibilidade. Isso não tem problema algum, muito pelo contrário. Isso favorece e fortalece. 11h28, André, hora de desafiar. Bom, nos despedir, dar um bom dia e uma boa semana a todos. Imaginar que esses próximos, já que o programa hoje foi específico de eleições e análise do que se passou no domingo, nessa festa da democracia, imaginar que os próximos 28 dias sejam de engajamento mesmo, independente do seu posicionamento político. É importante que você participe, é importante para a sociedade a sua participação, a nossa participação de todos e com o primordial, que é a paz, que se viu na maioria dos locais. Onde eu fui votar, no Nóbrega, no Casqueiro, volto a repetir, porque acho importante repisar, não vi participação de boca de urna, não vi imposições, coações, e acho isso o mais importante para a democracia. Então, vá lá, vote no dia 30 e até lá, nesses agora 26 dias que faltam, realmente tem aí a rede social, todo mundo é imprensa hoje, né? Todo mundo noticia sua opinião e catapulta na medida do seu envolvimento, do seu engajamento, aquilo que pensa, né? Então, cada um fazer o seu com respeito, sabe? Acho que muitas vezes nesse período se nota isso, um invadindo o espaço do outro, e aí tem confusão. Nessa invasão de espaço, dentro do seu universo, faça tudo o que você acha que tem que fazer, divulgue suas ideias e responda por isso. Um abraço a todos e boa semana. 11h30, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Lembrando que a partir da manhã, 9h30 da manhã, Virtual News aqui com você. Fique com Deus, daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e na quarta-feira tem estreia na programação Estética e Você com a doutora Juliana Camargo, e já está rolando na programação o intervalo de Maria Clara, que já está participando, já está rolando na programação aí. Aliás, parabéns, hein? Muito bom. Bom, eu não vou falar nada não, porque já viu, né?
Fica aqui. Tô rindo, pai. 11h31, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.